E aí, galerinha, tudo jóia com vocês? Como é que vocês estão? Bom, como vocês estão vendo aí na tela, o nosso tema da aula de hoje é discurso. Nem sempre gostamos de falar em público, né? Mas às vezes é uma situação inevitável, é uma formatura nossa, é uma formatura de alguém que você precisa parabenizar, enfim, né? É um discurso de posse, é um discurso de outras coisas e por aí vai. Então a gente tem que estar pronto e preparado. Então, nós vamos aprender como fazer um discurso, quais são as suas partes, né? E esse tema está lá no seu livro, a partir da página 27. Vamos lá? Eu vou ler com vocês o discurso que está lá no seu livro, e aí eu gostaria que você prestasse atenção na entonação, ok? E, logicamente, aparecer um vocabulário não conheço, pausa, procura no dicionário o que é que ele significa e segue o vídeo em seguida, beleza? Vamos lá? Vamos seguir, então. Aos formandos do 5º ano do ensino fundamental da Fundação Educacional Dona Albertina, Escola de Ensino Fundamental e Médio Dom Viçoso, senhora diretora, professores, funcionários, paraninfos, alunos e familiares. Numa solenidade tão importante quanto essa, é preciso falar de sonhos. Não falo dos sonhos, das coisas impossíveis, das quimeras. Não falo dos sonhos individuais em meio ao sono. Falo do sonho de ser na sociedade. Ser não pode significar luta desleal por um cargo ou por uma posição. Ser deve representar a busca por uma formação fundada em princípios morais e éticos, nas virtudes e na vontade de fazer o bem para a sociedade e para o mundo. Nesse tempo de discussão sobre aquecimento da Terra, fruto da ação desregrada do homem em busca do desenvolvimento a qualquer custo, cabe aos estudantes a busca por caminhos que nos levam à recuperação da Terra para termos ambiente saudável à vida. Isso é sonho. Alguém só se torna bom professor, bom padre, bom marceneiro, bom comerciante, bom padeiro, bom advogado, bom vereador, bom prefeito, se tiver o sonho de fazer bem aquilo a que se dispõe a fazer, sabendo que não faz para si, porque faz para os outros, para a sociedade. Falo desse sonho de ser um bom profissional que vai ser relevante para a humanidade. As professoras desta escola sabem bem disso. Fazem bem isso, porque deixam suas casas e vêm para cá para ensinar crianças e adolescentes a serem fundamentais para a sociedade. Em nome dos componentes do jornal Aldrafa Cultural, agradeço a escolha do nosso nome para ser patrono das formaturas deste ano. Os poetas do jornal Aldrava têm o sonho de produzir e divulgar muita literatura junto com os alunos das escolas de Mariana, pois sabem que a literatura é a forma mais apropriada para mostrar a todos que os sonhos são reais. Que os sonhos de vocês sejam a realidade de um mundo cada vez melhor. Com os cumprimentos dos poetas do jornal Aldrava Cultural. E aí, galera, facinho um discurso, bem tranquilo. E aí, os discursos numa formatura, algumas pessoas são escolhidas para falar à turma, para fazer ou receber homenagens, né? E aí a gente tem esses nomes: patrono, paraninfo, e daqui a pouco eu mudo a tela. Vamos ver quem é o patrono? Bom, patrono é a personalidade que se destaca no convívio estudantil, de reconhecida competência e padrão de referência de conhecimento. Apesar de o patrono ser o cargo máximo na hierarquia das homenagens, sua figura não é obrigatória. O paraninfo aí já é figura obrigatória. É o padrinho da turma, ou seja, quem comenta formalmente o bom desempenho dos estudantes perante a sociedade. Também é função do paraninfo conduzir os formandos na entrada do salão e entregar os certificados a seus afiliados, aí entre aspas, claro, né? Nome da turma: pessoa que tem prestígio perante a turma e que de alguma maneira inspirou os formandos. Toda turma numa formatura, ela ganha um nome a partir daquilo ali. Professor ou funcionário homenageado, né? É alguém que no cotidiano das relações acadêmicas e administrativas teve mais proximidade e afinidade com a turma de formandos.
Orador da turma, formando o escolhido para falar em nome da turma. A responsabilidade do orador é elaborar um discurso à altura da importância da solenidade. É aconselhável, claro, né, que ele apresente o discurso à turma para aprovação antes da data do evento, já que estará falando em nome de todos, ok? Bom, todas essas funções e esses títulos aqui mencionados podem estar presentes em cerimônias de formatura. Contudo, numa formatura, num evento de colação de grau, ou seja, uma colação de grau, uma formatura de graduação, há ainda a presença de um juramentista, e esse é obrigatório. Ou seja, quem é o juramentista? É um aluno que vai falar o juramento. O juramento é o momento em que os formandos se comprometem a exercer sua profissão com competência, com ética e responsabilidade. Vamos seguir? Bom, discurso, então. Ele é montado de que forma? Em forma de uma estrutura básica, né? A estrutura dos discursos, apesar de algumas particularidades entre as funções, é praticamente a mesma. Um discurso é composto basicamente das seguintes partes: introdução, despedida, desenvolvimento, anúncio do homenageado, agradecimento, direcionamento do discurso. Nesta ordem, professora Cláudia? Claro que não, né, galera? A despedida não pode estar logo depois da introdução, ok? Então, são as partes em que o meu discurso é montado. Esse conteúdo já está na sua página 30. E aí, agora, voltando, eu vou mostrar para vocês, em partes coloridas, aí o que é cada uma daquelas partes ali. Olha aí na sua tela. Essa primeira parte aí é o anúncio do homenageado. Depois é o direcionamento do discurso, ou seja, para quem ele vai falar. Depois temos a introdução e depois nós temos a primeira parte do desenvolvimento. Antes de irmos para a segunda parte do discurso, nós vamos fazer um exercício com esta primeira parte aqui, ok? Então, responde para mim isso aqui, ó. A quem foi direcionado esse discurso? Para quem que eles estavam falando lá? Foi direcionado à diretora da Fundação Educacional Dona Albertina, aos professores, aos funcionários, aos paraninfos, aos alunos do 5º ano do ensino fundamental e a seus familiares. Não é isso que ele fala lá no início? Letra B, então, aí. Quem proferiu o discurso? Opa, proferiu é quem falou, quem se manifestou, quem expressou, né? Foi um representante do jornal Aldrava Cultural. Pelo discurso, fica evidente que o representante dos patronos quer passar uma mensagem motivadora aos alunos. Qual é a temática dessa mensagem? Bom, a temática diz respeito ao sonho no sentido de ser, e não aquele sonho de devaneio, ok? Esse exercício está na sua página 28. Vamos à segunda parte, então, do discurso, para nós continuarmos vendo as subdivisões, divisões aí, né? De como é montado um discurso. Eu falei lá na outra tela que era a primeira parte do desenvolvimento, aqui é a segunda. Logo em seguida, nós temos o agradecimento, e aí tem na primeira linha, né? Em nome dos componentes do Jornal Aldrava Cultural, agradeço. Então, já estamos no agradecimento. E, por fim, nós temos a despedida, ok? Bom, além das partes aí, nós vamos destacar outras coisinhas, ó. Aos. O que é esse aos aí mesmo, pessoal? Aos é a preposição a mais o artigo os. Então, ele está direcionando para quem é o discurso, né? 5º ano aí, né, que é a turma. E aí, ó, nós temos esse SRA ponto, que é o nosso senhora. Senhora, então, pessoal, é um pronome de quê mesmo? Pronome de tratamento. Para que você está falando sobre isso, professora Cláudia? Simples, galera. O meu discurso, eu tenho que usar esse pronome no início dele de acordo com a pessoa para quem eu estou direcionando o meu discurso. Se eu vou falar para altas autoridades e oficiais generais, eu vou usar Vossa Excelência. Se eu vou falar para o reitor da universidade, Vossa Magnificência, ok? Eu tenho o que fazer se eu for convidado para preparar um discurso e falar. Vamos lá? Eu tenho que prestar atenção ao local onde vai ser, se é um local aberto, se é fechado,
né? Se é de mais cerimônia com menos cerimônia. Qual é o tempo de duração, para eu ter uma noção de quanto tempo eu vou falar, preparar meu texto, a que público eu vou me dirigir, né? Qual é o conteúdo? Eu vou falar de coração, eu vou falar na hora espontaneamente, ou eu vou buscar informações para montar esse meu texto, né? Eu montei o meu texto, que tipo de recursos visuais eu posso usar ali? Será que eu tenho lá no meu local do discurso onde eu vou falar, eu tenho disponibilidade de ter recursos visuais? Isso tudo vai acrescentando aí, né? Bom, preparei, imaginei o que eu vou falar, eu vou digitar o meu texto em letra grande, em até 2/3 da página. Por que isso? Porque senão você, quando tiver com papel na mão, você abaixa muito para ficar lendo a parte de baixo da tela e voltar lá para frente o seu olhar. Então, isso atrapalha. E eu tenho que colocar um espaçamento duplo ou triplo, né? As minhas folhas devem ser soltas e numeradas. Por que soltas? Senão fica aquele negócio de eu tô passando e aí pode embolar e cair e tudo mais. Numeradas por quê? Vamos imaginar que eu estou num local aberto, pode acontecer de dar uma ventania na hora, uma rajada de vento, e aí minhas folhas voam, né? E aí, como é que eu vou botar na ordem? Pela numeração. Acabou, né? De qualquer forma, pessoal, meu texto ficou pronto? Ok. Eu tenho que treinar a minha fala. Lembra lá quando eu falei, quando eu comecei a ler o discurso, eu falei, presta atenção na minha entonação, eu vou treinar a minha fala. Cometi erros? Cometi. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu não posso ficar preso ao papel. Eu não posso estar lendo o meu papel. Eu preparei tudo aquilo ali, eu treinei tudo. E o que eu vou fazer então? Treinar tanto que a minha fala vai estar quase que decorada. Então, eu vou falando e eu sei sobre o que eu tenho que falar depois. Eu tenho que ter uma postura positiva. Eu tenho que estar lá na frente assim, pronto, entendeu? E não tímido, encolhido, falando baixinho. Não posso, ok? Olhe para as pessoas. Cuidado com a altura do papel. Eu não posso, pessoal, colocar o papel aqui, ó, e ficar só no olhinho lá. Eu olho para a pessoa e olho para o papel. Olho para a pessoa e olho para o papel. Não posso. Eu tenho que botar o papel numa altura em que eu consiga ler, mas eu consiga olhar para o meu público também, né? Cumpra, pessoal, os sinais de pontuação. Se é um ponto, pausa. Se é uma vírgula, respira. Se é um ponto e vírgula, então você tem que cumprir os sinais de pontuação. Se tem um ponto de interrogação, fale a entonação de uma pergunta, né? Se é uma exclamação, exclame aquela frase ali. Você tem que falar pausado. Seu tom de voz tem que ser audível. Apesar de ter microfone, ele não deve ser colocado lá no último volume para não dar microfonia, né? E para poder captar a sua voz. Então, fala num tom audível, né? Articule bem as palavras, tá bom? E treine na frente do espelho. Filma você e aí você vai ver sua postura, seu olhar, sua fala, seu tom da voz, né? E se errar? Galera, se errar, como eu errei ali na leitura, que foi quase que de propósito, mentira, né? Você pede desculpa e segue. Se foi um erro de dados, por exemplo, você para, desculpem, eu errei, o dado correto é dado tal. Agora, se eu pronunciei uma palavra errada, né? O que eu faço? Eu sigo o meu discurso. Se aquilo não te incomodar, você segue. Não tem problema nenhum. Depois você encaixa aquela palavra novamente no seu texto. Provavelmente ela vai aparecer. E você fala de forma correta. E aí o público que está te ouvindo e prestou atenção no seu primeiro erro vai falar assim, ah, não sabe falar. Foi só um deslize lá atrás. E segue a vida. E segue a vida. Ok? Isso aí tudo está na sua página 50. Pessoal, que tal você escrever um discurso da sua formatura de 9º ano? Vamos treinar? Vai lá, eu sei que você é capaz. Tenta sim, tá bom? Beijo grande. Na descrição da aula tem os exercícios a serem feitos e daqui a pouquinho nos vemos na correção. Até já!